Hoje você vai aprender. Hoje, finalmente falaremos da Terra Parará-Pururu plana. Mas não se limite a só esse modelo geocêntrico, porque eu vou apresentar para você versões de ex-militares, ex-artistas e atores da NASA, e também de budistas tibetanos, de culturas vikings. Eu vou mostrar para você que de fato ninguém nem sabe o que nós vivemos, né? Elon Musk com as suas teorias de simulação, outros aí com as teorias bíblicas que a Terra Parará-Pururu é estacionária. Então assim, de fato, a verdade absoluta ninguém sabe. Mas nós conseguimos entender uma coisa que é unânime. Existe uma borda na Terra de gelo maciço. Agora, o que há além dela, qual é o verdadeiro modelo, não sabemos. Nós o chamamos de intramundos, porque existem outros mundos também, tá? E o segredo da borda. Então hoje é um conteúdo assim maravilhoso. Só que antes de iniciar o vídeo, conheça o meu trabalho para você remover as amarras do sistema, obter o meu contato pessoal para eu ensinar para você até onde vai a toca do coelho. Vai ser uma experiência inacreditável para a sua vida. E também no Telegram já está disponível para você PDFs, são materiais, inclusive o PDF de hoje que eu vou usar vai estar no Telegram. Então, para você poder participar no Telegram de forma a ter um incentivo, eu disponibilizo um material de estudo por lá, os PDFs inteiramente gratuitos no Telegram. O Telegram é de graça, é só você poder participar. Tem links no comentário, na descrição. Temos os e-books de entidades de Abaddon. Temos os e-books de bases secretas pré-diluvianas na Antártida, viagens no tempos, de gigantes e agora de intramundos. É só você entrar no Telegram para você poder baixar. Ó, mamão com açúcar para você, tá bom? Chupeta na baleia. Então vamos lá para você poder entender. Esse PDF, Telegram, de grátis, tá bom? Vamos lá. Essa imagem aqui, só essa imagem, só para você ter uma ideia, é uma versão do mundo. Eles falam que existe uma árvore da vida que conecta os 9 mundos e a Terra seria Midgard, tá bom? É um modelo nórdico de como seria o universo, tá bom? Mas hoje em específico nós não falaremos desse modelo. Nós falaremos de terras além da borda. Porque pressupondo-se que exista uma borda, né, o que tem além dela? Então eu quero discutir essa pauta com você que hoje nós vamos chegar a uma conclusão. Olha só. A importância de conhecer a verdade, a verdadeira história da humanidade, é como um propósito para quem busca sabedoria e conhecimento. Se você entender o que é a Terra, o verdadeiro formato da Terra e quem manda, os seus valores mudam. Você vai deixar de ter paredão de som, você vai deixar de pegar a sua Saveiro e colocar um som. Ela linda na maná, que chafariz de bunda novinha, noiadinha. Vai parar com essa porcaria. Vai falar assim, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui? Que grande merda nós vivemos. E aí você vai começar, a ficha vai cair. Tá entendendo? Aí a ficha vai cair. Então olha só. Mas nas mãos de um tolo é motivo de chacota. Então os caras zoam. Ah, não. Né? Esses caras que não acreditam no Big Bang, eles são tudo louco. Né? São teóricos da Parará-Pururu conspiração. Ah, que delícia. Né? Então olha só. A Terra Parará-Pururu plana não é uma ideia absurda, visto que o verdadeiro formato da Terra nunca foi revelado. Eu vou provar para você nesse vídeo que o verdadeiro formato da Terra ainda não sabemos. Nós especulamos, mas nunca sabemos, tá? CGI, né, computação gráfica, Photoshop, edição de imagens e meia dúzia de atores são capazes de convencer meio mundo que existe um espaço sideral como o Big Bang sendo o início das coisas. Quantas filmagens da NASA não aparecem bubbles, bolhas? Os caras estão lá gravando no espaço e aparecem bolhas de ar, né? Porque estão gravando em água, né? É algo inacreditável. Os caras dão entrevista e atrás deles um fundo verde. É delicioso. É delicioso. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui. Existe um canal de um cara, Mr. Guru. Eu não vou lembrar o nome dele. É um cara que faz músicas com o tema Terra Parará-Pururu plana. Eu não posso ficar falando aqui por causa de censura. Depois você pesquisa, tá? É até interessante. Olha, outra coisa, vamos lá. Porém, a verdade é que, de fato, não sabemos o que tem além da Terra. Esse é o grande problema, o que tem além, tá?
pois ninguém nunca saiu e, para falar a verdade, é impossível sair. Muitos dizem ser o domo, né, uma cúpula de cristal super resistente envolto em água gravitacional. Então tem segundo algumas teorias, existe uma cúpula de um tipo de cristal e existe o campo eletromagnético que é responsável pela gravidade e que numa certa distância, acima de 80 km, para cima, a gravidade puxa para cima. Então as águas que tem acima, né, fica aqui como se fosse o domo, ficam águas primordiais aqui antes de encostar no domo. E essas águas são responsáveis por amortecer as explosões. E essas águas são águas primordiais. Por isso nós temos eventos de estar chovendo, por exemplo, hambúrguer, que é um termo para quê? Chuva de peixe, chuva de animais marinhos no ar, caindo sem explicação nenhuma, tá? Mas é uma teoria, tá? E olha só, essa cúpula, né, é resistente envolvido de uma água gravitacional. Quem defende isso aí é o David Pararapururu lá, Pararapururu Point, o David Pararapururu Ike e, né, a Bíblia também fala que a Terra está imóvel. Outros dizem ser o cinturão de Van Halen, tá? O termo correto está ali, que possui uma radiação tão forte que nada orgânico consegue passar com vida, e por possuir uma alta temperatura, ao contrário do que dizem, derrete todo o material presente na tabela periódica. Então a verdade é o quê? Inclusive essa versão foi o ex-presidente dos Estados Unidos, o Obama, ele tem entrevistas dele falando exatamente o que eu estou falando aqui. Não sou eu, o cara falando isso. Ele falando sobre esse cinturão de Van Halen, que ninguém nunca conseguiu passar, que eles estão tentando passar. E também tem um ex-funcionário da NASA falando exatamente a mesma coisa. Não é coisa da minha cabeça. Você pode encontrar essas entrevistas aí, tá? E ao contrário, todo mundo diz. Então, assim, eles dizem que em vez de ser menos 200 graus no céu, é extremamente o oposto, é calor. Que é uma radiação, um calor tão grande que nenhum material da tabela periódica consegue transpassar. É o que é dito, tá? Ou seja, sem poder sair da Terra, é difícil presumir ou imaginar o que tem além da Terra. Elon Musk, né, aí tem outra teoria, defende, né, a teoria da simulação e do sono profundo, presumindo que a simulação da vida é baseada apenas na Terra, né? É muito mais fácil você criar uma simulação só com a Terra, sem o universo junto, tá? Contudo, é um grande mistério o que tem além da Terra. Por isso, eu preparei um conteúdo sobre intramundos para você poder exercitar a sua mente. Esse mapa que você está vendo aí, ele foi descoberto em 1907 no templo budista do Tibete, tá? É um mapa, inclusive saiu no jornal, depois que esse mapa foi descoberto, de um budista que alega que a Terra tem essa borda, e além da borda existem outros continentes. Então essa é o mapa. É aceitável? É aceitável. Não é tão ruim assim, visto que a Antártida realmente é uma borda. Isso já foi. Vários pesquisadores que antes de existir a Naja, né, o que significa mentir, Naja, mentira, tá? Os caras subiram no céu, ó, tô vendo uma borda de gelo. Nada muito além disso. Então realmente existe. Agora o que tem além disso? Aí começam-se as teorias. Porque não dá para sair, de fato não dá para sair. Se você acredita na Terra Pararapururu plana, ou se você acredita no cinturão de Van Halen, como diz a Naja, independente do que você acredita, não dá para o ser humano sair da Terra. Então se não dá para sair, a gente tem que imaginar. E como o ser humano não consegue obter respostas sobre coisas misteriosas, ele começa a inventar. Porque não dá para viver a realidade, não dá para viver a vida sem ter respostas. E as respostas são sempre o quê? Macacos veganos, sopão primordial. Tá? Então olha só, vamos lá. Essa é a primeira teoria. Tá? O ex-artista e apresentador reconhecido da NASA, o nome dele está aí, tá? Tem uma visão única e revolucionária da Terra, do cosmos, que está conquistando a internet. Matt propõe que a Terra é realmente Pararapururu plana, como os antigos sustentado por milhares de anos, mas que não tem cúpula, e uma das muitas espalhadas sobre a folha de um plano sem fim. Então o cara defende uma ideia que ela seja isso aqui, um plano infinítico assim, e que tem várias terras no meio lá, estacionárias. E aí o cara coloca até mesmo, ele desenha uma imagem, por exemplo, isso aqui são 3 planetas, todos eles planos estacionários ali, tá? É a ideia do cara, tá? Aí, o que ele fala? Vizinhos ao nosso mundo terrestre estão outros mundos planos. Uma das coisas, desses planos pode ser a lendária Atlântida. Então, com o modelo dele, ele acredita que isso explica onde foi parar a Atlântida, tá?
É uma possibilidade, já que a periferia da Antártida é intensamente protegida pelos militares. Eu já falei dos casos aqui no vídeo passado, da parte 1, tá? Sobre os militares. Então o que acontece? Ela é protegida. Isso começa a levantar suspeitas, é muito protegida. E aí o cara tem a ideia que existem, que assim, é tudo plano e tem várias terras estacionárias, como se fosse várias coisas ali, como se fosse realmente algo de gelo ali e cada coisa ali fosse um planeta, tá? É a ideia dele. Aí ele explica o porquê disso. Ele fala, por exemplo, que o reflexo na Lua é de outro planeta que está estacionário aí. É a ideia dele. Assim, é uma ideia absurda? A primeiro modo mas não é insana, visto que nós não sabemos o que tem além da Antártida. Então, isso já cria, né, uma pequena teoria. Então, essa é a ideia do cara. Existem outras teorias. Hoje nós falamos aqui de duas teorias simples. A primeira, né, a teoria é que existe uma borda e outros continentes, mas o verdadeiro formato ainda desconhecidos. Então existe uma borda aqui, tá, que incumbe as coisas de lá virem para cá e daqui irem para lá. Isso é uma versão dos budistas do Tibete, tá, que foi encontrada em 1907. O curioso fato que os budistas do Tibete, eles mantinham contato com o Hollow Earth, seres do submundo. Então, assim, não é de se presumir que seja algo fictício. Para eles, é uma teoria. A outra teoria é o cara já falando, ó, já que tem uma borda da Antártida, deve ter mais coisa pro lado de lá, desconhecida aos seres humanos. Então pode ser que tenha uma terra aqui e uma outra aqui. O que sustenta a teoria desse cara é que, se você assistiu o filme King Kong, tá, versus Godzilla, o novo, você vai perceber que existem túneis subterrâneos por toda a Terra. Isso de fato existe, tem evidências, ex-militares falando. Então, assim, existem túneis que ligam continentes submersos na Terra, né? Eles chamam de andar 33, tá? E aí existem esses túneis que ligam o mundo inteiro. E o cara defende a ideia que possa ter túneis que chega de um planeta para outro planeta nessa superfície plana. Que essa seria a resposta para ele, por que existem tantos túneis no subsolo da Terra. Então, assim, pelo fato de não haver respostas, começa uma tentativa infame de imaginar. Eu lembro de um episódio do Família Dinossauro, que a Charlene começa a questionar o formato, acho que foi a Charlene ou o filho do Dino, que eles não sabiam por que os dinossauros foram criados, eles não sabiam. E aí, por eles não terem resposta, o Dino não quis trabalhar, o chefe do Dino virou um hippie, os caras tudo só sem propósito na vida, nós não vamos fazer nada. E aí a humanidade entrou em colapso. Aí chegaram os grandes poderosos, né, e começaram a discutir como que eles iriam ludibriar as pessoas. E aí apareceu um mágico de cartola lá, com chapéu, conseguiu enganar todo mundo com a batata, né, que o mundo foi criado, que é o batatismo, né, o episódio do Família Dinossauro chamado Batatismo, e eles conseguiram enganar as pessoas. Então, simplesmente, por não haver respostas, se o cara soubesse, por exemplo, você vai trabalhar, o cara vai se submeter a um trabalho horrível para sustentar sua família, para viver de aluguel. Se o cara soubesse que existem uma borda, que tudo que ele entendeu é uma farsa, o cara não quer trabalhar. Então é por isso que é ofuscado essas respostas. É uma possibilidade, tá? Comente aqui embaixo o que você acha sobre isso, tá? A parte 2, tá, deste vídeo, nós vamos falar de outros modelos que realmente é de cair o queixo. Lemúria, Atlantis e Hiperbórea. Nós vamos falar sobre esses modelos presentes em modelos específicos de cosmologia, tá? Eu recomendo que você participe do Telegram para você ser avisado quando a parte 2 vier ao ar, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço.